Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 8 de setembro de 2025, 8/9 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, com eclipse lunar total, semana da lua cheia da lunação de Virgem, do dia 23/8. A lua ainda em Peixes, lá pelas 15 horas 38 minutos por ali, ela começa o seu movimento em Áries, mas agora ela já está fazendo uma conjunção com Saturno retrógrado em Peixes, bem ali no finalzinho de Peixes, e também fazendo uma conjunção com Netuno retrógrado em Áries, ali bem no iniciozinho de Áries. Então, no decorrer desse movimento dela, quando começar o movimento em Áries, essa conjunção com Saturno vai ficando mais forte, com Netuno vai ficando mais forte, e aí vai estar fazendo também, nesse movimento, principalmente quando entra em Áries, e no finalzinho de Peixes, entrando em Áries, um sextil com Plutão retrógrado em Aquário, com Urano, início de Gêmeos. E aí vai participar desse triângulo, onde também Plutão faz um trígono com Urano, início de Gêmeos. Então, como estão todos depois dessa sequência aí de eclipse lunar total, lua em Peixes? Todo mundo se sentindo bem? Essa força continua, viu? Ela não é só na hora, não. Na verdade, ela acontece um tempo antes, acontece um tempo depois, entende? Muitas vezes pode rolar 30 dias antes, 30 dias depois. Tem alguns estudos que levam para mais tempo. Então é interessante ficar atento, ver o vídeo que foi gravado, falando com mais detalhes desse eclipse lunar total em Peixes, mas a força continua, ela se mantém, a Lua continua em Peixes, então tá aí essa força acontecendo, né? Sobretudo a força dos assuntos de Peixes com os assuntos da Lua, né? O emocional e sentimental aqui fica muito forte, porque a Lua fala das emoções e do sentimento, e em Peixes fica assim a flor da pele, ainda mais sendo a semana de uma Lua cheia. Então, esses assuntos continuam aí bem firmes, com muita força, acontecendo muito, e principalmente a força do perdão, entende? Do perdoar tudo que de repente possa ter acontecido de não bom com cada um de nós na relação com outras pessoas, né? Seja no ambiente familiar, seja nas relações pessoais, interpessoais, profissionais, né? No coletivo de uma maneira geral, com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, com relação a vidas passadas. Então o lance é a gente perdoar essa história, né? Perdoar não quer dizer que é obrigado a continuar vivendo e vivenciando com os atores da história, ou as atrizes da história. Não é isso. É perdoar o acontecido, perdoar o que aconteceu,
se perdoar também, né? Se perdoar, entende? Perdoa a história, vai em frente. O que aconteceu, aconteceu, não tem como apagar, né? Mas é como o Chico Xavier fala, o que aconteceu, aconteceu, tá aí, é fato. Mas dali em diante, ó, dá para escrever uma outra história. Eu acho que esse símbolo aqui no planeta, de repente vem o dia, aí de repente vem a noite, a gente dorme e acorda, com um novo dia. Então esse é um símbolo disso, de um novo dia, de uma nova história. E quando vem a noite, de repente dá a introspecção de dissolver tudo isso, de digerir tudo isso, de entender tudo que acontece e uma nova história. E se perceber, o passado fica, seja para as coisas não boas, seja para as coisas bacanas. Vira passado. Entende? Virou passado. O ontem é passado, o amanhã é futuro, o agora é presente, e o presente é o encontro desses dois aqui, ó. Só que o não bom do passado eu perdoo, para eu continuar, não ficar carregando esse peso. Entende? Porque até a alegria, se a pessoa resolver ficar carregando, pode se tornar um peso, porque a pessoa começa a se sentir obrigada em ter que fazer aquilo, tá sempre... Não, é dia a dia, gente. Não tem outro jeito, não. Entende? É dia a dia com tristeza, é dia a dia com alegria, é dia a dia com desafio, é dia a dia com facilidade, aí vamos rompendo. Ó, lunação de Virgem, do dia 23/8. Então, a lua nova de plantar e semear as sementes da ordem, da organização, dos detalhes, das disciplinas, dos pormenores, das observações, das percepções, da limpeza, da higiene, organização, isso aqui aqui, isso aqui ali, isso aqui acolá, entende? E até no caos tem organização. Quando as pessoas olham para o céu, por exemplo, vê aquele mundo de estrelas e também de planetas, parece que está assim, tudo um caos, está nada, está tudo certinho. Tudo legal. Entende? Então, no caos tem a ordem, e na ordem tem um caos. Agora, como é que você está olhando para isso tudo? Como você está vivendo isso tudo? E agora, numa semana de lua cheia, como você está sentindo isso tudo? Percebe? Sentir. Sentir é o lance. O mental é legal aqui, ó. Para esse mundo. Filosofar é do mental. Sabia disso? Sentir é do emocional e do espiritual. Então, continuando aqui nessa semana da lua cheia, a lua ali nos últimos graus ali de peixes, lá para as 15h38 começa o seu horário de Brasília, começa o seu movimento em Áries, e aí vai intensificando essa conjunção com Saturno retrógrado final de peixes e com Netuno retrógrado início de Áries. E aí, ó, firmar o que sentiu, o que entendeu, o que compreendeu, o que aprendeu, o que está atuando, o que está sendo, entende, compreende, aprende, atua e é. Lembra dessa história que eu falo aqui? Ali, ó, conjunção com Saturno. Saturno é estrutura, está retrógrado e está em peixes. Então, o que não está bem estruturado com seus entendimentos emocionais e espirituais? O que não está bem estruturado com o seu entendimento de perdão, de perdoar?
O que ainda não está bem estruturado, que está virando um caos, está virando ainda sofrimento, ainda é dor, ainda é culpa, ainda é uma necessidade de salvação. Salvar o quê? Salvar quem? Como? Para quê? Por quê? O que é essa salvação? Quer alguém que salve alguma coisa? Você. Você é que se salva. Não sou eu. Nem ninguém. Para nada. Nós, no nosso movimento, vamos nos salvando, e nesses movimentos vamos encontrando ali, ó, partezinhas da imagem que vai estar sendo formada, e aí essa salvação da gente mesmo e das histórias vão acontecendo. Não é alguém. Você acha que Jesus quer alguém pendurado lá na roupa dele, na barba dele, no cabelo dele, no ombro dele? Quer não. Ele dá o alô para a gente desenvolver a liberdade, ser livre. O grande lance é ser livre. Livre na gente mesmo, mas livre com responsabilidade, né? Ó, no peixe, eu já falei que peixes e Netuno, para mim, fala do infinito. E ali com Saturno, ó, Saturno retrógrado, está falando, cadê a responsabilidade? A responsabilidade de entender, percebe? Tipo assim, pô, né? Entrei em tal movimento ali, aconteceu isso, então eu tenho a responsabilidade disso. E agora eu vou desenvolver, já que está retrógrado, revendo, reavaliando, vou refazer. Refazer o quê? Uma responsabilidade, de verdade, com estrutura bacana. Saturno fala da estrutura. Então, com estrutura bacana, desse meu emocional, desse meu sentimental, dessa minha alma, desse meu espírito, da minha alma, da minha espiritualidade, da minha realidade, de enxergar a realidade, entender o que é fantasia, o que é devaneio, o que é delírio, o que é ilusão, o que é a relação com o álcool, o que é a relação com o alucinógeno, o que é a relação com o enteógeno, o que é a relação com a falsidade, com a fantasia, com a ilusão, com o devaneio, com o delírio, aonde, com o que, com quem, como, que lugar, como é que isso acontece? Para não ficar intoxicando a alma, o espírito, a espiritualidade, as emoções, os sentimentos. Percebe? E ali naquela conjunção com Netuno, Netuno retrógrado em Áries, está falando dissolva o seu ego. Aí quando o movimento do perdão é um movimento de dissolvimento do ego, seja perdoando uma história, alguém, e a gente mesmo, ó. Áries, eu, primeira pessoa. Netuno, regente de nós, regente de peixes, nós, primeira pessoa do plural. Esse nós acontece assim, de uma forma maior, que eu falo sempre, em aquário. Mas em peixes é o nós tanto do plano daqui como do plano da alma, do espírito, da espiritualidade. Que eu falei na gravação, de perceber, porque muitas vezes ainda assim as pessoas estão sendo assim, vivenciando coisas de vidas passadas. E aí tem alguém ainda do plano espiritual, ou dessa vida, ou de outras vidas, que rola ainda uma história que promove dificuldade, que promove sofrimento, que promove culpa, que promove confusão. E aí é hora de pedir perdão para quem ainda está no plano espiritual e de perdoar também. Perdoa o passado. Mas perdoa e larga. Não fica levando, não. É só as histórias que acontecem, que vira passado, é para a gente aprender com elas. Não é para ficar carregando, não. Sabe? O livro de história que fala de história do passado, a gente vai lá, ó, lê e deixa lá na biblioteca. Não precisa levar ele, não. Só aprende.
Entende, compreende, aprende, atua e é. Beleza? Ó, eclipse lunar ou eclipse solar. De repente tá lá a lua cheia, ó, pá, refletindo a luz do sol, aquela lua ali, ó, refletindo luz. E aí vem o momento, ó, eclipsou, ó, sombra da Terra na lua. Eclipsou, escureceu, deu um time. Tá falando, ó, pega tudo isso ali, ó, que estava saindo, traz para dentro. Desenvolve uma introspecção de lua cheia, do que era do externo e joga tudo para o interno. Joga essa luz toda para o interno e desenvolva uma introspecção em peixes, com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, do perdão, de dissolver o que não é bom, de dissolver, de diluir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Peixes é a água maior, a água dos mares, com sal. Então é para dissolver mesmo, é para limpar, é para lavar, geral, no corpo, na alma, no espírito, no emocional, lua, no sentimental, lua, com os assuntos com as pessoas, lua, com os assuntos com a família, lua, com os assuntos com o próprio corpo, lua, lava o corpo, ó, ainda essa força está rolando, lava o corpo de alguma coisa que parece que ainda fica assim, ó, tendo casca, sabe? As couraças que o William Reich ensina nos estudos dele, que desenvolveu através dos estudos dele, ó, dissolve essas couraças. Percebe? Arranca esse trem que está querendo ficar pregado aí, ó. É agora, dissolve. Peixes, água dos mares. Águas dos mares tem sal. Dissolva. Dissolva, é a maior água. Grande. E no planeta todo. Na sua casa, na sua vida. No seu emocional, no seu sentimental. Com relação ao seu profissional. Com relação ao coletivo. Com relação a tudo e a todos. O nós, que eu falo aqui de peixe, do infinito. Tudo. Percebe? E nessa conjunção ali, ó, a conjunção é uma força poderosa, tem muito desafio em conjunção. Porque é muita energia, entende? A cabeça do dragão está ali ainda, em peixes. Saturno, Lua, Netuno. Semana de eclipse lunar total, é muita força. Então tem que segurar a onda para, ó, não dar trelelê, não dar tremedeira, não dar gemedeira. Então, respira e solta, toma um copo com água. Eu falei da relação com a água nesse movimento, ainda está valendo. Bebe uma água, ó. Faz uma oração, pega o copo ali com água, ó, ou deixa ali em algum lugar ali, ó. Para ali, faz uma oração, coloca essa água ali numa energia dessa oração, relaciona ali com a sua proteção espiritual, com seu anjo da guarda, com o mundo da espiritualidade saudável e energizou essa água, agradece, abençoa, se abençoe, bebe a água devagarzinho, gole por gole, entendeu? Toma um pouquinho, respira, bebe um pouco, tal. Você mesmo pode benzer a sua água. Entende? Pode fluidificar a sua água. Vai com humildade, escolhe um canto tranquilo onde você está, na sua casa, no lugar que você está, faz uma oração, entre em contato com o seu protetor espiritual
com a energia espiritual do bem, da luz, da bondade, do bem. Ó, a mão aqui minha aqui já está aqui, o tubão saindo aqui, ó. Então, energiza a água, fluidifica a água, agradece e aproveita, ó, igual está aqui agora, ó, já dá uma limpada, ó, também, ó. Percebe? Ó. Quem sabe não foi até um pouco aí para cada um. Tomara que tenha ido, porque a energia está boa. Então, aproveita. Vamos aproveitar aí essa sequência toda e se conectar com tudo isso aqui que foi desenvolvido nessa sequência toda, ó. Essa conjunção com Saturno e Netuno ali, depois fazendo sextil com Urano em Gêmeos. Então, ó, promove revolução com conversas bacanas, saudáveis, edificantes, leituras, falas, escutas, movimentos. Entende? Urano em Gêmeos. Se conecta aí com energias boas. Sextil com Plutão Aquário, Urano rege Aquário. Então, ó, o lance da consciência superior, que eu sempre falo aqui, vai ficar muito forte essa história da consciência superior, sobretudo com esse Plutão ali, ó, nesses 20 anos movimentando em Aquário e nesses 7 anos de Urano movimentando em Gêmeos, vai ficar poderoso esse entendimento dessa consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. O ser é a alma, o espírito, a lua cheia em peixes. Viu? E ainda esse Plutão em trígono com Urano. Então, vamos aproveitar toda essa força aí, ó. A semana da lua cheia começou ontem com eclipse lunar total em peixe. Saiu de um movimento que não estava bom, lembra que eu estava falando? Da luz ali, da introspecção. Aí quando acaba o eclipse, vem uma outra luz, vem uma outra energia para completar lá. Não sei se eu completei, que eu viajo mais aqui na história também. É muita informação, muita janela abrindo, mas para completar o entendimento. Tá lá a lua cheia, tá manifestando a luz do sol em Virgem, que estava jogando a lua cheia. Então, é uma luz de Virgem que está jogando no emocional, organização, disciplina, entendimento, pormenores, detalhe, limpeza, higiene, manifestando pelo emocional, veio o eclipse, deu uma eclipsada na história, a sombra da Terra, deu um eclipsado, jogou ali um escuro que ficou vermelho, né? Porque é para dentro, deu uma introspecção, entendeu aquilo ali tudo, do emocional, do sentimental, dissolveu, limpou, organizou, percebeu os detalhes, os pormenores, as minúcias, veio a força da limpeza, da higiene, água do mar, com sal, limpou geral. Passa o eclipse, ó, uma outra manifestação desse emocional, desse sentimental, totalmente limpo, totalmente higienizado, cada um coisa nos seus devidos lugares. O caos, que mesmo que seja um caos, não é um caos, está tudo certinho, está tudo no seu lugar. Percebeu? É isso aí. Então, querendo saber mais, é interessante fazer o mapa. Se não tem um mapa, vamos procurar fazer. Procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Entre em contato, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação, explicar como é o meu atendimento presencial via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido, valeu, fique em paz, até mais, tchau.